Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Eu vou pedir-lhe encarecidamente que você foque no altar, porque estes assuntos que nós estamos tratando, que mexem com o mundo espiritual, eles precisam de um foco mais atento, para que o seu coração esteja disponível para receber a semente que gloriosamente o Senhor semeará no seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de João, capítulo número 4, versículo 6. Na minha Bíblia está na página 286. João escreve e eu leio à igreja. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Só quem é de Deus ouve. Só quem é ovelha. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto, a forma como a pessoa ouve e recebe, ela revela quem é do espírito da verdade e quem é do espírito do erro. Vamos ouvir o Senhor falar. Estamos perante a palavra, os anjos de Deus que estão neste altar e o testemunho dos céus. E que nesta hora, Pai amado e bendito, a igreja, cada um de per si, esteja disponível, acessível, aberto a este pastoreio que o Espírito Santo de Deus fará através dos anjos e através do profeta da igreja. Fala-nos, ó Deus. O que vamos ouvir e precisamos urgentemente de ouvir poderá ser uma marca na vida de todos, Pai, que daqui sairão entendendo o discernimento do joio e do trigo. Usa as minhas cordas vocais, usa a minha vida, minha mente, nesta percepção, esta singular percepção, Pai, que Tu me dás de entender o certo do errado, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família santa, esta universal Assembleia dos Santos, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são nação santa, raça eleita, meus filhinhos, o que vamos estudar esta manhã, nesta escola do Espírito Santo, é de suma importância na vida cristã. Nós vamos aprender o que é discernimento espiritual. Por que precisamos deste entendimento? Porque João está mostrando aqui, neste versículo que o apóstolo leu, que nós precisamos de distinguir o que é certo e o que é a operação do erro. Vamos lembrar o que diz
diz que quando você conhece a Deus, você sabe distinguir, você reconhece o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer que no dia a dia, perante a nossa vida, nós nos deparamos frequentemente com verdades e com erros. Olha o que a Bíblia diz, o espírito da verdade, o espírito do erro. Então, vamos conhecer um pouco desta área primeiro. Paulo em Efésios 4,14 diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora ouça, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quer dizer que há pessoas nesta terra, agentes perversos do diabo, que têm como objetivo, nas suas artimanhas, nas suas metodeias, nas suas astúcias, induzir as pessoas, pressionar para que as pessoas caiam no erro. Paulo ensinou isto. Depois ele disse em 2 Tessalonicenses 2,11, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, quer dizer que é permitido por Deus que a operação do erro seja manifestada quando as pessoas não dão crédito à verdade. Dão crédito a quê? A mentira. Então há pessoas que dão crédito facilmente à mentira. Aliás, nós vivemos num país onde uma mentira, que a tecnologia chama de fake news, você pega uma mentira e publica no Instagram, no Facebook, ela é tão imediatamente reproduzida que às vezes milhares e milhares de pessoas são induzidas ao erro por uma fake news. Então Paulo diz, tem astúcias que induzem o erro, tem operações do erro e as pessoas dão crédito à mentira. Depois ele diz em Marcos 12, 24 e 27, respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o Senhor está dando aqui um warning. Olha, o erro das pessoas, elas caem no erro porque elas não conhecem as Escrituras. Ou seja, todas as vezes que eu sou, isso não é pejorativo, é a verdade, todas as vezes que eu sou ignorante nas questões das Escrituras, eu caio no erro. Eu não conheço as Escrituras, nem conheço o poder de Deus, facilmente eu caio no erro. Depois diz o versículo de número 27, ora, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão laborando em grande erro. Quer dizer que tradicionalmente, o povo, tanto aqui o povo judeu, hebreu, quanto o povo cristão, por desconhecer o valor, o poder e a revelação das Escrituras, são induzidas ao erro. Não sabem usar, está lembrando a bispa, não sabem usar a espada do Espírito, que é a palavra. Não tem como contra-atacar numa situação dessas. Então, Mateus 22, 29, estamos abrindo aqui um espectro amplo de conhecimento. Ele disse, respondeu-lhe a Jesus, errais. Por que as pessoas erram? Por que as pessoas são induzidas ao erro? Por que as pessoas dão crédito à mentira e ao erro? Porque elas não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, meus amados, você está num ministério, vocês estão no ministério, cujo foco, cujo perfil, cuja identidade, cujo viés é de sabedoria na palavra. Porque eu sei que nós poderíamos, como fazem a maioria das igrejas, armar aqui um espetáculo,
escurecer a igreja, colocar uma luz aqui em cima do apóstolo, eu me sentar numa cadeira e começar a massagear o seu ego, você vai cair em erros logo, logo. Eu poderia começar aqui, a criar aqui um mise-en-scène, conforme Maria faz, e se você não conhece a palavra, o profeta já vem dizendo há centos de anos, ele diz, o meu povo, ele não disse o vizinho, espiritista, ocultista das trevas, ele diz, o meu povo vem sendo destruído porque lhe faltam as escrituras sagradas. Então eu sei que às vezes você diz, ué, mas este homem fica aqui uma hora e pico, um versículo atrás do outro. Eu estou te capacitando, cuidando com temor e tremor daquilo que o Pai já colocou na minha mente profética para a tua vida. Então não releve isto, não passe isto, é sem importância. É disto que depende a tua vida. Então, ouça, nem sempre é possível discernir apenas pela percepção humana. Às vezes você olha para uma pessoa, olha uma situação, chega uma situação, e às vezes a percepção humana, você diz, não fui muito a cara desse indivíduo, não, sei lá, a atitude desta pessoa, dá para um desconfiômetrozinho, mas nós precisamos de sabedoria, muito mais do que desconfiômetro, para entender o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é sensato, o que é perigoso. O seu empresário está aí no mundo dos negócios, você é um empreendedor, você é um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um aposentado, um jovem estudante. Em qualquer lugar, qualquer espectro da nossa sociedade, você vai ter coisas certas, erradas, falsas, verdadeiras, sensatas, perigosas. Como então eu não cair nessas armadilhas? Provérbios 24:13, ele diz, com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência, não é com desconfiômetro, é com sabedoria de Deus, escrituras, e com inteligência do Espírito. Depois ele diz em Provérbios, provérbio na realidade é Salmo, né, bicho? Salmo 119, no versículo 23, ele disse, Salmo 119, 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que pelos preceitos, pela palavra, pelo conhecimento da verdade, eles, os preceitos, a palavra, os versos, os textos, me dão o quê? Vida. Eu não posso me esquecer. Não posso me esquecer. E veja então como é que Paulo, na revelação da graça, entra fundo nesta questão. 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. É homem natural, não é homem convertido, não é espiritual, acha isto tudo uma loucura. E ele diz, e não pode entendê-las. Ele acha que é loucura porque ele não pode entender, porque elas se discernem. Está aqui o coração da mensagem. Há coisas que só a vida espiritual te ensinará por revelação a discernir. Então eu preciso de saber, não é ter um desconfiômetro. Se esta pessoa que quer ser meu sócio, se esta pessoa quer fazer um negócio comigo, se este homem quer casar comigo, esta mulher que me apareceu na vida, um vizinho, eu não posso ter um desconfiômetro, eu tenho que ter discernimento espiritual. Versículo 15, o homem espiritual, como ele tem discernimento, ele julga todas as coisas, ele não é julgado por ninguém. Versículo 16,
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo está baseada em que na minha vida? No conhecimento das Sagradas Escrituras. E quando eu tenho as Sagradas Escrituras na minha mente e no meu coração, eu terei a capacidade de discernir. É certo, é errado, é falso, é verdadeiro, é sensato ou é perigoso? Então, nós vivemos no meio de batalhas espirituais. Todos os dias nós travamos uma batalha espiritual entre luz e trevas, entre o falso e o errado, o correto e o perigoso. Eu não posso andar aqui ao sabor da maré, cai, levanta, levanta, cai, não apanha, não apanha. O meu chamado não é para isso. Então este discernimento, se discernem espiritualmente. Você sabe quantas pessoas já caíram em armadilhas de Satanás porque não souberam discernir? Porque o discernimento não é desconfiômetro, é algo espiritual que eu quero lhe passar esta manhã. Então esse discernimento é vital para que nós permaneçamos de pé e ponhamos em fuga as situações adversárias que às vezes sorrateiramente se infiltram na nossa vida para nos arrastar para o erro. Está aqui na igreja então, amado, quantas vezes chega aqui uma pessoa, eu quero ministério, cara, quero porque eu faço, eu limpo o chão, lavo o banheiro, eu faço qualquer coisa, eu estou na fila, já tenho 10 anos aqui, não sei o quê. Ele recebe a imposição na mão, recebe um diploma, e ele vai induzir pessoas ao erro. Você já percebeu como é que nós protegemos este altar aqui? Aqui pode vir você pode vir até o Papa, não sobe neste altar. Não sobe neste altar. Porque nós temos que estar atentos com esta questão. Então esta palavra discernimento é uma palavra muito importante do grego, do original, diacrisis. Diacrisis quer dizer discernir, espiritualmente quer dizer julgar, distinguir, compreender e identificar. Pastor, eu tenho que julgar, distinguir, compreender, identificar o quê? Se a procedência desta situação, desta pessoa, desta proposta, desta porta, ela é divina, ela é humana ou ela é demoníaca. Você tem que diacrisis, você tem que julgar, distinguir, compreender. Qual é a procedência disso? Vamos só lembrar aqui, eu já lhe disse isto 1 milhão de vezes. Vou lhe dizer 1.000.001. Eu já tive 3 propostas. Chegaram aqui vários advogados, todos vestidos de preto, com sapato cromo alemão, pele de jacaré, do Pantanal, carros maravilhosos, e vieram fazer propostas. Nós temos uma fundação em Roma, com dinheiro ilimitado. Nós precisamos de uma alcofa para o dinheiro. Então, se o senhor permitir, nós vamos injetar dinheiro aqui. 35% fica para a igreja, 65% nós vamos apontar posto de gasolina, prédio, lojas, isso. O senhor compra em nome da igreja, como a igreja não é tributável, pois nós fazemos um documento de gaveta, lavando o dinheiro e passando para a nossa organização. Esta igreja vai ser rica, o senhor não vai ter 6 antenas, vai ser 500 milhões de antenas, e vamos transbordar, o senhor faz um altar todo em ouro. A proposta não parecia genial, mas ela era do diabo. Aí um deles me disse, mas fulano receberam. Eu falei, não tenho nada a ver com fulano. Não tem nada a ver. Eu percebi pelo Espírito, amado. Eu
olhava nos olhos daqueles homens, eu não via olhos humanos, eu via chamas do inferno, porque eu conheço as Escrituras. Eles queriam me arrastar para o erro. Então a procedência deles não era divina nem era humana, era demoníaca. Então este discernimento não é uma coisa para super crentes. Não é que agora eu tenho um raio-x espiritual. Esse discernimento é para todos os cristãos, pois todos nós, ouça por favor, todos nós temos um chamado a examinar meticulosamente a procedência, seja de uma palavra, seja de uma inspiração, seja de uma visão, seja de um fenômeno. Amado, quando alguém vem com uma proposta à minha vida e eu, na hora, não consigo discernir, eu sempre digo, deixe-me pensar. E às vezes a minha esposa me pergunta, Ângelo, quando é que você vai dar a resposta? E eu respondo em latim, sine die. Porque, amado, se eu não tenho esse discernimento de examinar meticulosamente a procedência. Nesse caso, foram lavadores de dinheiro, branqueamento de capitais que chegaram e poderia dizer, amém, solta. Eu teria aqui todos os dias 10 carros da Polícia Federal em cima de mim, mano. E vou dizer como os outros, não sabia de nada. Não sabia. Deus manda discernir meticulosamente a procedência. É um fenômeno, é uma inspiração, é uma visão. Com todo o respeito, amado, não me importa quem seja. Mas ontem um irmão me mandou um WhatsApp dizendo, eu tive uma visão no culto. Eu vi o senhor cheio de pregos na cabeça e no peito. Eu disse, está rechaçado, amado. Eu prego nesta igreja que nós aqui andamos com um cinturão da verdade, uma couraça da justiça, preparação do evangelho da paz, um capacete, um escudo, uma espada e oração e súplica, amado. Não tem prego nenhum na minha cabeça. Não tem prego. Eu tenho um capacete espiritual, ou eu acredito na proposta de Deus, que nenhuma arma forjada pode prevalecer, que fortalezas sofirmas e altivezes, eu já mostrei aqui várias vezes, o Daniel aqui levando 50 dardos na cabeça e nenhum entra. Como é que você viu eu cheio de pregos na cabeça? Duvida, Odó, que tem um prego que entra na minha cabeça. Mas se é noutra igreja, o pastor já ficaria todo tremendo, ora por mim, passa o óleo, tem óleo, passa também, joga um chifre, para o óleo bastante na cabeça, porque o negócio é sério. Amado, se eu não conheço as Escrituras, eu teria caído nisso. Com todo respeito, ninguém sabe quem é, mas eu teria caído nisso. Mas eu conheço as Escrituras. Ou eu fico com as Escrituras, ou eu fico com a proposta maligna na minha vida. Deixe-me pensar. Às vezes a pessoa vem aqui com umas propostas, porque eu digo, deixe-me pensar. Dá-me o telefone, eu vou te ligar depois. E se eu sentir que eu não devo ligar, não ligo. Porque eu sei como é que o inimigo é atrevido, incestuoso, enganador, para criar estas... Então, se você não tem diacrises, se você não julga meticulosamente, você vai cair. Seja num casamento, que às vezes aparece, apóstolo, conheci um rapaz. O senhor tem que ver o peitoral dele. Ele fez assim, aquele monk. É o meu sonho. Ele é um engenheiro hidráulico de olhos azuis. Apóstolo, o único problema é que ele é neto da vovó Cabinda. Bota para correr o neto e a avó, amado.
vai te arranjar problemas. Deixe-me pensar. Você sabe que isso chama-se discernimento. 1 João 4,1 ele explicou. Amados, note, ele não está dizendo aos teólogos, PhDs, mestrados, doutorados, com defesas de tese na Inglaterra e na Suíça. Ele não está falando para mim e para muitos. Está falando para todos. Porque isso que eu tenho não vale nada. Se eu não tiver discernimento, amado, pega todos os meus diplomas e joga no lixo. Então, eu disse, amados, está falando na igreja. Todos nós, não deis crédito a qualquer. Pastor, mas como é que eu sei que é qualquer? Porque é uma irmãzinha, ela vem com a Bíblia debaixo do braço, inclinou a cabeça, o rostinho angelical, o cheirinho de perfume Malbec. Pastor, como é que eu vou fazer? Tem que primeiro discernir. Mas ela está pedindo que eu arranje 20 mil reais para fazermos uma sociedade. Tem que primeiro discernir. Acabam os teus problemas na vida. Mas ele vem com um negócio. Tem que primeiro. Não deis crédito a qualquer espírito. Quer dizer que há um que é para dar crédito, o Espírito Santo. Se o Espírito está falando, se o Espírito está movendo, se a trombeta está soando, se a palavra está sendo pregada, se as escrituras estão sendo, eu tenho que dar crédito. Agora diz qualquer. Não deis crédito a qualquer espírito. E ele diz, prova. Pastor, mas ele tem olhos azuis. Prova. Apóstolo, encontrei uma moça, ela beija muito. Prova se essa língua é de Deus ou não é, minha amada. Porque às vezes é uma língua de Satanás. E a pessoa fica impressionada. Ela diz, era tudo o que eu queria. É uma língua, amado. Ouça, prova. A língua mexeu com todo mundo. Provai os espíritos, se eles procedem de quem? Tem que provar. Tem que dar provas. Se é de Deus ou se é do erro. E ele disse, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. Não é só pregadores, no meio da galera aí fora, amado. E pessoas chegam, eu tenho um grande negócio, me arranja 20, 30 mil, dão no pé e desaparece. Me empresta o teu cartão de crédito só para comprar ali um negocinho na casa da banha, não sei o quê, e te passa 10 mil no cartão. Não existe mais casa da banha, não existe mais. Anjo, desculpa, não existe casa da banho. É do meu tempo, é casa da banho, é nosso. É que eu fui tirar a casa da banho. Presunico, negócio, Zona Sul, coisa boa. Vamos lá. Cuidado. Quando me empresta o cartão de crédito só para ir ali comprar sei lá o que. Só 10 reais. Chega lá, passa 2 mil no teu cartão. Depois, onde é que eu tinha cabeça? Não é onde eu tinha cabeça. Por que você não provou? Pastor, eu não sabia. Então vai saber a partir de hoje. Tem que discernir, tem que diacrises. Vem uma proposta, vem uma visão, vem uma palavra, vem alguém. Lembre-se que tem gente que induz ao erro. Sabe quantas pessoas nós já tivemos aqui na nossa igreja que foram induzidos e levados daqui para o erro? E agora tem até vergonha de mim para voltar. Acham que eu vai nascer pelo nos meus ouvidos, que eu viro lobisomem à sexta-feira. 2 dentes baixam, nenhum dente baixa, amado, isto é tudo fixo. Cuidado, amados, igreja, não dá crédito a qualquer espírito. Prova primeiro se ele procede de Deus. Tem muito falso aí fora. Imagina você um negociante, um empresário, um comerciante. Quantas pessoas vão bater? Eu me recordo muitos anos atrás. Eu estava com a minha carteira de poupança, queria casar no Brasil, tinha uma boa carteira de poupança. Chegou um homem dizendo-se pastor de uma igreja batista. Sabia que eu tinha minha carteira, porque o meu pastor propalava publicamente. Este jovem já é diretor de uma empresa, já tem carteira de poupança. Então alguém ouviu, chegou e disse, Deus me disse. Eu comecei logo a tremer, mas quando ele diz Deus me disse, que o irmão tem uma carteira Delfim. Olha, Delfim, lembra? Aqueles que roubaram o dinheiro do povo. Eu também tinha lá.
O senhor tem uma carteira Delfim e Deus disse que o senhor ia me emprestar. E eu disse, eu era jovem ainda, eu disse, meu Deus, Deus falou isso. E se depois eu me seguro e Deus me castiga, sabe aquelas coisas da lei? Se Deus falou, ele é um pastor, gente. Então eu falei, perguntei ao meu pastor, veio aqui um pastor da igreja, ele disse que Deus falou, o pastor disse, se Deus falou, meu amado, tem que falar. Abra a tua carteira e dá-lhe. Sabe quando é que este homem voltou para me pagar o dinheiro? Nunca. Dia de São Nunca à tarde. Era mais ou menos 3 horas da tarde. Dia de São Nunca. Tomou-me ano de trabalho, amado. Porque Deus mandou. Se é hoje, eu pegava a espada do Espírito e metia-lhe na artéria calibrosa da femoral e ele se esvairia de sangue. Esvaiu-me 1 ano de trabalho, amado. Você pensa o quê? Tem irmãos aqui que já caíram em muita coisa dessa. Conversa para boi dormir. Você já ouviu falar o português falar? Foi conversa para boi dormir. É casamento, é proposta de negócio, e me empresta o cartão, seja meu avalista. A Bíblia manda o quê? Não seja avalista de ninguém. Faz meu avalista. É só para comprar ali, né? E agora eu já estou com as casas de negócio de compras antigas, né? Pô, eu estou no fundo do baú porque eu estou indo lá atrás, estou julgando, Vai com cartão de crédito. Tem gente aqui que já caiu. Mas a pessoa parecia. Já não te expliquei que o diabo se transforma em anjo de luz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ele não está falando ao pastor, está falando aos amados. Veja em 1 João 2,14, ele diz, filhinhos. Está escrevendo à igreja. Versículo 13, ele diz, pais, jovens. Então esta carta é para o pastor, é para o filhinho, é para o pai, é para o jovem, é para a igreja. Todos estamos inclusos. Discernimento tem que ser ajustado à nossa maturidade. Nunca mais você vai cair em nada. Porque você não vai dar crédito a qualquer espírito. Sim, apóstolo, mas era uma gostosona. Não dê crédito, que beleza não põe mesa. Mas os olhos azuis, botou uma lente. Vai ali na ótica, Belém comprou uma lente. Já viram o olho azul. Agora, estou lhe falando com humor de grandes problemas, porque há pessoas que quebraram empresas, quebraram famílias, quebraram negócios, e hoje não têm futuro algum, porque não discerniram espiritualmente. 1 Coríntios 14 diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. 12:31 diz, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Então hoje nós vivemos num mundo de multiplicação de maldade, de erro, de astúcia de Satanás. Não é o que eu estou pregando já há mais de um mês? Erro, astúcia de Satanás. É a pessoa que diz, vamos fazer uma sociedade. O indivíduo não é de Deus, não pode ter sociedade, amado. É uma chamada para eu me envolver com uma situação contrária à Bíblia. Eu não vou dar apoio a nada que seja contrário ao que o meu pai diz, que é errado, é errado. É certo, é certo. Então, se nós vivemos numa sociedade de multiplicação da maldade, do erro, das astúcias, 1 Coríntios 12:10, o que diz? Diz que Deus a uns dá operação de milagres, os dons, a outro dá profecia e a outro ele dá discernimento de espíritos. Note uma coisa, amado. Veja que está no plural. Discernimento de espíritos. Não é um espírito. A maldade não é maldade por causa do sexo, por causa do tabaco, por causa da droga, por causa da maconha. Quantas pessoas começaram a fumar maconha por causa de outras pessoas? Quantos crentes começaram na bebedeira porque alguém os levou a beber? Induziram ao erro. Era só um pouquinho, e quando acordaram um dia já estavam envolvidos até a cabeça com tantos problemas na vida. Então eu disse, a uns, quando você pede a Deus, Senhor, dá-me discernimento de espírito, está no plural. Quer dizer que há múltiplas dotações espirituais diante de muitas e variadas circunstâncias.
E eu vou lhe dizer agora, filho, este dom, que nós daqui a pouco vamos pedir a Deus aqui com fé para todos, é protetor da igreja, é protetor da tua vida, é protetor da tua família, é protetor da tua vida pessoal contra enganos, fingimentos, poderes demoníacos, ciladas, erros, dardos inflamados. E você sabe que sem isto aqui, há pessoas que dão erros crassos, estragaram a sua vida toda. Erros crassos. Pastor, é assim, eu amo esse homem. Ele é um alcoólatra, de vez em quando me dá um chapadão, mas tem um coração bom. Não casa. Ah, mas não tem mais homem aqui na igreja. Quem te falou que não tem homem na igreja? Eu sei que psicologicamente, às vezes uma filha de uma pessoa alcoólatra, ele procura o alcoólatra. Filho de um pai violento, ele se torna violento. Mas atenção, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passam. Eu já te falei, Deus te criou para algo extraordinário, espiritual, com sentido, com senso de vida. Então, eu tenho que ter discernimento de crises para julgar, para esperar, para dizer, é Deus, não é Deus, não vou dar crédito logo. Porque há erros crassos que marcam a vida. E eu quero lhe falar, Deus me dê tempo, por favor, para este assunto. Eu quero lhe falar de um fato público, notório, bíblico, que você vai começar agora a dizer, estou entendendo o negócio do que ele está ensinando. Foi quando Paulo se deparou com uma adivinhadora. Você lembra do capítulo 16 de Atos? Se não se lembra, vai lembrar hoje. Olha lá, Atos 16, 16 e 17. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, Paulo ia com um grupo para orar. Saiu ao encontro uma jovem, bonita, olho azul, gostosona, mulherão. Saiu ao encontro uma jovem, mas ela era o quê? Possessa. Ela era possessa de um espírito de adivinhador. Ela adivinhava. E com essa adivinhação, que, amados, quem vê caras, não vê corações. Os poucos erros que eu tive na minha vida foram acreditar em quem eu não devia de acreditar. Porque quem vê caras não vê coração. Até que você entenda o discernimento. Então ele diz que dava grande lucro aos seus senhores. Versículo, quando ela tinha senhores, ela era uma escrava da adivinhação. Então de vez em quando aparece uma pessoa assim, Deus me disse que o irmão, amado, se alguém chegar e disser Deus me disse, amém, o que é que Deus disse? Disse não sei o que, ok, eu vou orar, eu vou discernir, eu vou dar um tempo. Porque se você escorrega logo, amado, no que Deus disse, não foi Deus que disse, foi a carne da pessoa. E quando não é a carne, às vezes é o próprio diabo, induz. Esse cara aí não tem diacrises, ele não tem discernimento, facilmente eu o induzo ao erro. E cai. E há erros crassos. Tem gente aqui hoje que vai me dizer no final do culto, apóstolo, eu hoje torço a minha orelha e não deita sangue, porque eu caí numa situação dessas. Então diz que apareceu uma adivinhadora, ninguém sabe quem é quem vê cara não vê coração, dava grande lucro. Versículo 17, seguindo Paulo e a nós, que íamos para a oração, olha como é que o diabo se mete no ministério da oração para que as pessoas não orem. Olha a luta, Bispo André, que vocês têm aqui os dois cristianos,
Porque eles iam para a oração, eles não iam para a balada, não iam para a rave, tomar êxtase com Coca-Cola, com aspirina e café puro. Eles iam para a oração, e o diabo disse: eu vou me meter na vida desta gente, porque esta gente não sabe quem eu sou, e eu vou jogá-los para escanteio. Diz que esta mulher veio atrás de nós, de Paulo, e começou a clamar: estes homens aqui são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Algum erro nisso? Ela disse exatamente a verdade. Exatamente a verdade. Mas a intenção dela era o quê? Enganar. O negócio é complicado. Tem que se estudar mesmo isto a fundo. Porque ela não disse assim: Paulo é um falso profeta. Ele só está interessado no dízimo das pessoas. Ele não ama ninguém. Ele não disse mentiras, não. Ela disse verdades. Eles são servos de Deus, o Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. O que esta pessoa, se ela entrasse hoje numa igreja dizendo isso, o que o pastor tradicional, o líder, faria? Chamamos agora a nossa irmã para dar testemunho. E esta senhora subiria no púlpito. O pastor sentaria lá atrás, os diáconos lá, todos vestidos de preto, o meia vermelha, chapéuzinho e mala toda arrebentada. Vamos ouvir a serva do Senhor. E ela não era serva do Senhor. Ela era serva do diabo. Como é que eu vou discernir isto? A apóstola está dizendo que acredita na predestinação, mas que nós deveríamos ir lá na raiz da serra, onde tem uma profetisa. E é lá que o negócio se profetiza, crê na predestinação. Disse aleluia, diz abençoada, e vamos lá na raiz da serra. E entra lá para dentro da raiz da serra. E chega lá numa casa que só tem uma luzinha com uma vela. E o diabo disse: te peguei. Estes homens são de Deus. Mas era o diabo que estava falando. Então, diz a palavra do Senhor, versículo de número 18: isto se repetia por muitos dias. Diabo insistente. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro. Fazer um negócio, aquele casamento, aquela garota. Muitos dias. Por que Paulo não reagiu logo e não deu logo uma cajadada? Ele não tinha discernimento. Ele tinha discernimento, mas ele estava com a diacrisis, estava julgando. Ele começou a perceber muitos dias. Então Paulo se indignou, discerniu e disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te. E ele na mesma hora vazou. O que eu estou mostrando aqui? Satanás não deixou de ser o pai da mentira. O que ele faz? Ele se traveste em um anjo de luz, perverso. 2 Coríntios 11, ele diz isso. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, induzindo ao erro. Ele diz no versículo de número 14, não é de admirar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E muito mais, os próprios ministros, os perversos agentes dele, também se transformam. Eles parecem que são de justiça e luz. Então, quantas pessoas aqui poderiam testemunhar? Eu já caí em situações aqui, no passado, quando eu não tinha esse foco. Deixei subir neste altar um indivíduo que depois eu vim descobrir, no meio, eu estava traduzindo ele, no meio, interpretando e traduzindo, no meio da mensagem, ele disse um negócio, eu cortei, não traduzi o que ele disse,
E ele olhou para mim achando que eu teria que dizer, e fomos lá para cima para o gabinete, amado. Foi um confronto. Depois fiz um confronto com ele, lá em Miami. Parecia que ele era o Papa da graça, era um grande demônio. Tanto que ele disse depois, eu sou o Cristo homem. E Deus teve que lhe permitir um câncer no esôfago e o matou. Porque ele não poderia mais prejudicar a mensagem da graça quanto ele estava prejudicando. Então, 2 Timóteo 3,13 diz, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, como é que as pessoas fazem hoje em dia? Manipulam as escrituras, simulam profecias, induzem as pessoas ao erro, porque Satanás é o inimigo do todo bem. Tudo que é bem, você se propõe a fazer uma coisa boa, o inimigo vai tentar te atrapalhar. Fazer um negócio bom, compadre, o inimigo tenta logo atrapalhar. Porque ele é o inimigo do bem. E se você não tem discernimento, você cai atrás de uma situação da outra. Então, neste caso, era uma mulher que tinha um demônio adivinhador. Ela profetizava o quê? Mentiras, enganos e erros. Ela tinha um truque. Possivelmente uma perturbação psicológica, um demônio enganador. E quem tem mente fraca, quem não é maduro, quem não se reveste da armadura de Deus, cai. Eu mesmo, estou te falando que eu já admiti alguns erros. Nós consagramos um casal a bispos lá em Portugal, graças a Deus, Deus os arrancou pela raiz. Quando eu vim descobrir, a mulher era uma psicopata, mentirosa, enganadora. Coitado do rapaz, ficava chorando o dia inteiro na igreja. E eles eram demoníacos. Mas eu tinha que ter discernido. Não discerni, aceitei logo. Jantamos logo, aplaudimos logo. Achamos que o indivíduo, o casal era um barato. Alguém chegou e disse, cuidado, a fama desse casal é muito má. E eu disse, não, temos que dar uma oportunidade às pessoas. Era o diabo. Então, se você tem mente fraca ou não tem armadura de Deus, você cai. Porque Paulo disse isto. Paulo disse em Efésios 6,12, ele disse, a nossa luta, você está a entender que nós temos uma luta? Não posso te facilitar, eu tenho que te dar esse conhecimento. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação, correto. Mas qual era a verdade dentro dela? O diabo. Para enganar, porque se ele não tivesse repreendido esta mulher, todos os crentes da cidade diziam, poxa, ela é igual a Paulo praticamente, é só que ela tem saia e Paulo não tem uma roupa, uma toga, né? Uma roupa dos judeus daquele tempo, mas essa mulher é Paulo de saias, vamos segui-la. E ela continuaria enganando. Então, Satanás anda de sapatinho de lã, presentinho na mão, para seduzir, para enganar. Provérbios 27:21, ele disse, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então onde é que Satanás às vezes se mete? Quando uma pessoa é louvada e se deixa dominar pela soberba, o diabo se mete na vida dela. Dá poder a uma pessoa, você vai ver quem é essa pessoa. Eu me recordo do primeiro pastor que eu consagrei na Ilha do Governador, 41 anos atrás. Era o meu auxiliar, trabalhava com a juventude. E eu resolvi, falei com o bispo na época, o bispo falou, vamos consagrar o garoto para ser meu auxiliar e ter autoridade dentro da igreja. Consagramos, num domingo. Segunda-feira eu cheguei à igreja, ele estava sentado na minha cadeira com os pés em cima da minha mesa. Eu disse, cara, vai vazando, meu irmão. Então, mas eu sou o pastor, você vai ter o pé em cima da minha mesa. Eu também sou pastor. Muito prazer, meu nome é Miguel Ângelo. Hoje eu já não faria isso, amado. Já não consagraria. Pode gritar e espernear, já não consagraria. Quem faz um sexto, faz um cento, amado.
Então, é pelos louvores. Quando você vê uma pessoa que lhe dá um pouco da autoridade, você vai identificar quem é esta pessoa. E o diabo diz: você é o cara, você é o tal, você é a quarta pessoa da trindade celestial, você é a fina flor do abacateiro, você é a grimpa daquela árvore, você. E a pessoa fica nutrida. E o diabo diz: passei-lhe a perna. Às vezes os elogios são tentações do diabo para inflar o coração, encher a pessoa de orgulho, fazer a pessoa prepotente, soberba. Há pessoas que têm um desejo desordenado de reconhecimento, são escravas, ou então usam autocomiseração. Coitado de mim, ninguém me ama nesta igreja. Olha como é que ele me olha. Eu vou levar o meu dízimo e ele não me abraça. Coitado. E o diabo está usando a pessoa. Ela volta para o lugar e diz: ele é falso profeta. Você já viu a flor que ele usa? Onde é que Jesus usava uma flor? Cuidado com esse homem. Ele é perigoso. Aí a irmã que está do lado: realmente ele é muito perigoso. Quase 2 metros de altura, é um perigo. Esse homem deve andar armado. Eu me recordo, porque o inimigo é incestuoso, é sujo. Uma vez eu fiz um exame e usei um holter. Eu vim pregar com o holter. O médico disse: usa o holter. Então o holter é um aparelhinho que fica aqui. Aí uma irmã veio trazer oferta e disse: ele está armado. Eu vou beber água, vou ao toalete e eu não volto, porque ele está armado. Amado, era um holter que eu tinha aqui, para ver se o meu coração ainda estava vivo. Um holter, de estar armado, cuidado, ele fica armado. Então, amado, você me dá mais 5 minutos, por favor, porque eu não posso parar a mensagem agora. Então, às vezes as tentações inflam o coração. O irmão fulano de tal. E o diabo: é isso mesmo, irmão. Você é maior do que Deus. Deus nem existe perto de você. Então, outro aspecto que o diabo usa, além de permitir esse inflar do coração, encher a pessoa de orgulho, é quando é adulador. Você sabe, bajular e adular gera uma escravidão. Toda adulação é satânica. Salmo 12:2 diz isso, olha só: falam com falsidade uns dos outros, falam com lábios bajuladores, coração fingido. Quando você vê uma pessoa bajulando outra, porque isso, porque aquilo, aqui é o diabo que está inflando o ego da pessoa, para a pessoa: é verdade, eu acho que eu sou mesmo isso aqui. Oh, eu sou Mikhail Baryshnikov, eu danço no balé do Bolshoi, lá na Rússia. Eu sou melhor do que o Lewis Hamilton, que dirige o carro de Fórmula 1. Eu sou melhor, porque é um bajulador que fica bajulando. O diabo é bajulador. Há muitos anos nós tínhamos... Vou te contar estas coisas, você tem mais 5 minutos. Você não pode sair daqui enquanto não terminar, que eu mandei trancar as portas, amado. Nós tínhamos um pastor que era o maior bajulador. Terminava a mensagem, ele ia no meu gabinete lá na Piedade, dava beijo, beijava a gravata, tirava o meu sapato, ajudava a fazer massagem. O senhor. Um dia ele veio me pedir um negócio qualquer, queria abrir uma igreja, eu disse que não. Ele disse: eu sou militar, eu vou falar com o meu general, vamos trazer aqui um urutu, eu vou dar uma bomba de urutu dentro desta igreja. Eu disse: eu quero ver, meu amado. Então era um bajulador. Quando você vira uma pessoa bajulando outra, bajulando, cheio de ciúme, isso é o Satanás. Então, nós devemos pedir a Deus o quê? Discernimento. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e fidelidade. Então, a glória é de Deus, amado. Então, nem sempre a operação do erro, do engano, poderá ser discernida imediatamente. Então, nós temos que pedir a Deus, porque às vezes, amado, você aceita decisões apressadas, precipitadas. É preciso tempo, é preciso discernir com decisões que você vai tomar na vida. Olha o que disse Atos 16:18. Isto se repetia por muitos dias.
Passaram dias. Foi aí que Paulo, já indignado, repreendeu. Você sabe, às vezes, nós precisamos de tempo. Eu já não te disse, às vezes a pessoa vem, porque Deus falou, porque Deus... Diz, calma, eu vou orar. Eu já falei aqui o mês passado, o irmão não deu a resposta. Estamos em oração. Mas tem 6 meses. Quando é que vem? Sine die. Não tem dia. Porque Satanás gosta da precipitação. É agora, assina aqui, assina. Assina. Não, nem precisa de olhar. Confiança é bigode. Assina. O diabo, assina. E a pessoa vai e assina um avalista. O outro não paga o aluguel, você perde o teu apartamento. Que a lei é muito injusta com isso. O avalista responde com o seu patrimônio. Então, às vezes, há um véu entre a dúvida e a resposta. Então, ore até você ter paz. Porque em dúvida não faça, amado. Estou a falar a verdade. Já apanhei na cara assim várias vezes, porque acreditei em homens, acreditei isto, acreditei aquilo, e no fundo era Satanás para me humilhar. E eu vou te dizer mais, estamos 5 minutos. Às vezes Deus remove uma pessoa da tua vida para te proteger. Não vá correndo atrás desta pessoa pedindo para voltar. Não vai. Não vai. Deus tirou da tua vida para te proteger. Pastor, eu tinha um sócio muito bom. Ele resolveu romper, mas eu estou em oração. Estou em jejum, porque eu quero que ele volte. Eu não quero que volte nada. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, quem nos pertence e foi enganado, tem que voltar. É tua família, é graças a Deus. Agora, tem pessoas, amado, que eu nunca mais eu quero ver sentados aqui neste banco. Deus tirou daqui. Entende, Ricardo? Eu não posso agora ir atrás da pessoa e dizer, oh, venha, amado, em nome de Jesus, aleluia, em nome... Não vou, amado, porque Deus às vezes tira uma pessoa para te proteger. E nós temos o costume, coração bobo do crente, coração mole, Deus tirou, e a gente fica mandando, volta, WhatsApp, volta. Se Deus tirou, foi Ele que tirou, ponto. Quando Deus abre a porta, mas quando Deus fecha, Ele fecha, amado. Ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Então, no outro dia, uma irmã me disse, tínhamos uma irmãzinha que sentava aqui, mandava cartas proféticas para o apóstolo. Deus me mostrou que é melhor o senhor morrer, que é melhor não sei o que Deus... E eu, minha amada, ora por mim. Até que eu disse, Deus, tira essa senhora daqui, cara. Que é para não dizer que foi o Miguel Ângelo vilão. E Deus deu uma escorregada de sabão aí, uma casca de banana, nunca mais apareceu aqui, que me incomodava, ficava me encarando aqui durante o culto, malignamente. Agora eu vou ligar minha mãe, volta outra vez, que eu adoro olhos do diabo na minha vida. Amor de Deus. Se Deus tirou um sócio, Deus tirou uma pessoa, Deus tirou até às vezes um companheiro que infernizava, que batia, que humilhava. Aí então, apóstolo, mal com ele, pior sem ele. Eu vou lá, vou levar mais uma surra, mas o que eu hei de fazer? Hei de fazer, para de tremer, amado. Deus tirou, não é para você ir atrás. E eu termino com o último versículo. Querido, tem gente olhando para o relógio, eu fico desesperado. Olhou para o relógio... Você sabe, né? Eu sou a 4ª pessoa da Trindade Celestial, né? Eu queria terminar com 2 versículos, então. 1 Timóteo, olha só como nós precisamos de pedir, Deus, dá-me discernimento. Seja na família, seja nos negócios, seja na carreira, abertura, compra, venda. Este é o apartamento que eu quero ou não? Esta é a loja, este é o negócio. É com isto que eu vou ganhar a minha vida, né? Tem que pedir a Deus, porque Paulo demorou muitos dias para dar a resposta. Tem que ter paz. Dúvida, não faço. 1 Timóteo 5:24. Olha só. Os pecados de alguns homens, a Bíblia é negócio. Os pecados de alguns homens são o quê? Notórios. Você olha e diz, isso é um pecador, está em pecado. Ao passo que de outros
só mais tarde se manifestam. É aquele casamento que depois você diz: onde é que eu tinha a cabeça? Porque mais tarde, é aquele sócio que veio com dinheiro da Venezuela, com uma bolsa lotada da Petrobras, e você disse: chegou a minha hora, é a minha independência. Depois bate um lava-jato, a pessoa diz: porque há pecados de alguns homens que são notórios. Você olha, isso não me cheira sounds fish, como diz o americano, está me cheirando a peixe. Mas há pessoas que só mais tarde, primeiro destroem o homem, destrói a mulher, destrói a família, destrói os negócios, acaba com o dinheiro, rebenta a família toda, e depois mais tarde você diz: mas não parecia. Entende, bispo? Não parecia. Tinha todo o jeito. Olha como é que ele entrava na igreja com a Bíblia. Sabe, parecia um swans, parecia um cisne negro, cisne branco, cisne amarelo. Olha, era tão bonito. No louvor, ele ficava com a mãozinha assim. Era um crente. A carinha dele era um anjo. Ele torcia e ficava com os olhinhos assim. Põe a câmera aqui nos meus olhos. Cadê a câmera? Eu gostava, porque parecia um crente, parecia um anjinho. Era um anjinho do diabo. Parece mesmo? Cadê a câmera? Era um anjinho do diabo. Porque há homens que você diz: está na cara, isso é um falso, é um erro, mentiroso. Mas tem pessoas que só mais tarde. E às vezes mais tarde é tarde. Foi por isso que Paulo passou um dia, 2, 3, 4, chegou uma hora, ele falou: saia! Mas ele amadureceu. Senão iam dizer: ele é um vilão, coitada da senhora, está falando certo, é uma crente, ele não gosta, ele é um falso profeta. Esperou a hora. Senhor, dá-me discernimento de espírito. E é isso que você vai fazer comigo todos os dias na tua oração. Senhor, dá-me discernimento nos negócios, na família, nas decisões, na compra, na venda, na carreira, no que eu quero fazer da vida, o casamento. Senhor, dá-me discernimento. Este é o homem, esta mulher. Eu espero até com diacrises. Diacrises. Estes homens estão pregando a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Suba, minha irmã, o culto é seu. Tem um monte de gente aí nos altares induzindo ao erro, mano. Hoje não põe nem nome igreja, põe um nome qualquer para desvirtuar o negócio. O negócio que é camuflado, como o diabo gosta. Eu ponho logo lá na frente, igreja gigante, bota cartaz, bota tudo, que é para todo mundo saber que aqui é a casa de Deus. Então eu termino com Efésios 6,16. Ele disse: embrace sempre o escudo da fé. Está aqui o escudo da fé. Ele disse: você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toma o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois ele diz: com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Senhor, este é uma pessoa boa para a minha sociedade. É aqui que eu vou montar a minha loja. Aquele é o meu sócio, pode ser sócio. Esta é a mulher com a qual eu vou casar. Este é o homem. Este é a carreira do meu filho. O que eu tenho para o meu futuro? Senhor, eu vou esperar o tempo e o modos de Deus. Dá-me discernimento. Com oração, com súplica, vigiando, olho aberto, perseverando e suplicando. Pai amado, há pessoas que hoje vão deixar de ser prisioneiras do passado, de erros cometidos porque não sabiam discernir. Eu também não sabia discernir muita coisa na vida, Pai. Senhor, dá-nos o dom de discernimento.
para proteger a igreja, para proteger a família, para proteger o negócio, o empresário, o profissional liberal, o executivo, a dona de casa, o velho, o ancião. Senhor, dá discernimento para que ninguém caia no avalizar contas, emprestar cartão de crédito, uma decisão para um casamento com a pessoa errada, Senhor. Uma visão que chega de alguém, uma palavra que diz que veio de Deus. Senhor, dá-nos o discernimento, porque há pecados notórios, mas há aqueles que só se manifestam mais tarde. Ilumina os olhos do coração desta igreja, Senhor, que o dom de discernimento de espíritos agora recaia sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Espírito da verdade.